Bienvenidos al Seminario Internacional de Filosofía Contemporánea que organiza el programa FISH, el Grupo de Investigación en Ética y Filosofía Política y Jurídica de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad del Cauca. En esta ocasión tenemos el gusto de conversar y de pensar con el doctor Marcus Novaes de la Universidad Estatal Campinas de Brasil, con quien vamos a hablar sobre las imágenes de cristal del cine latinoamericano desde la filosofía de Gilles Deleuze. Apreciado doctor Marcus, cordial saludo, bienvenido. Olá, Javier. Olá a todas, todos que nos escutam, que nos veem. Creio que muitos em Colômbia, não? É gusto estar aqui, Javier. Graças pela invitação. E bueno, tú me cuentas quando empezamos. No, el gusto es nuestro y cuando usted quiera empezar, está muy bien. Entonces, perfeito. Uma vez mais, saludo a todos. Graças também a Diego, que está na parte técnica cá, e nos vai ajudar um pouco, ou muito, não? E, bueno, les vou contar como pensei essa intervenção acá, essa apresentação. Vou dizer um pouco do problema da investigação atual, investigação dessa charla. Les vou ensinar algumas imagens junto com a leitura de um texto, sim? E depois abrimos aquela conversação com Javier e vemos onde vamos, como vamos a seguir. Então, a apresentação tem essa ideia com esse título, né? Uma imagem cristal, não? Pensar com Deleuze e o cine latino-americano. E bueno, isso está muito conectado a minha investigação atual, no pós-doutorado, hecho na parte, agora volvi para fazer outra parte, pero é algo que sigue com um problema que há muito me hace pensar, que são as relações entre imagem, infância, cine, e por quê, né? Eu sou da área da educação, então fui coordenador pedagógico em minha cidade, aqui em Brasil, que se chama Campinas. Trabalho com docentes, sou responsável por formação de docentes que trabalham com ninhos e tudo. E sempre me passou algo muito, como algo que me movia a pensar, que era a relação de los niños e las niñas com a produção de imagens, não? Então, também como pensar a própria ideia de ninhos e ninhas com a ideia de uma noção de infância para mais allá de uma articulação muito moldeada com uma certa idade, onde os ninhos têm a capacidade para ser algo, ou vamos juzgar os ninhos, as ninhas, por uma certa expectativa sobre o que vão ser, e isso sobretudo na ensinança da arte, não? Como se ensina com pinturas, dibujos e tudo, como a mim vai muito mais allá do que propriamente compreender que é um rosto, se põe os deditos em las manos e tudo, como se articula a criação, não? Em uma niñez. Junto a isso, sempre tive uma paixão muito forte por el cine, estudei um pouco de cine também, además da pedagogia, e então também me quedava muito interessado em las partes em las criações entre imagens, não? Entre como se conectava uma cena com sonido, como um sonido podia ser como criar uma brecha em nossa relação comum ou habitual com a imagem. Então, mientras planteava minha tese doutoral, me passou algo assim. Encontrei, lendo um livro de filosofia da educação, uma conexão com o sentido, com o significado da infância que me ha hecho pensar e mover meu pensamento, que é justamente a infância não só como
essa articulação com uma certa idade de niño, ¿no? Pero também na infância, em seu sentido latino, como a incapacidade de habla, ou aqueles que adelante de um tribunal não têm a possibilidade de hablar ou de juzgar. E a infância era muito mais que niños e niñas, eram também lo que Deleuze chama el pueblo por venir, e bem sabemos que o pueblo por venir já está acá, não? São os migrantes, a população negra, a população LGBT, todos esses que buscam voz, não? E habitar o mundo. Então, por um lado, a infância me pareceu assim como potente em estar relacionado com essa incapacidade de habla, não? E de buscar modos de encontrar no cine niños e niñas, porque tuve que elegir, não? Por isso, que estão fora dos patrones habituais, que têm que deambular pelas películas e criar sua própria vida, inventar como seguir na vida. Isso, antes de começar minha tese doutoral, eu já tinha essas imagens no cine europeu, pero quando pensei comigo, não, las tenho allá, agora, por que não buscar isso em Latinoamérica? Encontrei todo o mundo, não, para pensar isso. Então, por um lado está essa infância. Por outro lado, sentido de imagem que não é a representação de algo, mas uma conexão que Deleuze me ajudou muito a pensar. Eu creio que está muito forte pegado a Bergson nisso, que a imagem como algo que se apresenta, não? Com a apresentação de algo, como algo que aparece. Então, não representa, mas a imagem aparece. E o cine com essa qualidade de criar algo que nenhuma outra arte ha criado, que é justamente o que chamamos imagem em movimento. E por isso que não é imagem de movimento. Bueno, claro que quando miramos uma película, né, vemos coisas que se movem allá, mas o cine nos dá a ideia do próprio movimento. Podemos entrar no movimento de pájaro, não? Podemos entrar no movimento de uma pelota de futebol, não? Podemos entrar em movimentos humanos ou não humanos, ter outras percepções que não a percepção humana. Então, o cine cria esse tipo de relação entre várias imagens, movimento, imagem, percepção, imagem, afecção. Depois, se querem, falamos pouquinho sobre isso. Mas isso me pareceu muito interessante para pensar com o problema, não? Da infância. Então, eu plantei conceito que se chama imagem infantil, não imagem infância, porque se pensar como imagem infância, eu tinha que dar conta de também todos os pueblos que falei acá, mas para uma tese doutoral há que ter limites, não? Então, me quedei com os ninhos e me quedei com o adjetivo imagem infantil, porque também apresenta esse movimento de criação, de buscar uma habla de que os ninhos fazem, e para isso eu... E também por estar no cine, não? Pegado à imagem em movimento. Então, eu tinha dois critérios muito fortes para isso. Que les apresentei, que houvera niños e niñas desplazando sobre as imagens, como esse movimento de subjetivação de uma infância allá. Pero outro que fuera como uma infância da própria imagem, onde eu tinha que elegir películas onde houvera uma experimentação muito forte para a produção dessa imagem. Então, imagens conectadas ao arte, ao sonido, não? Como desplazando também os roles, né? Os hábitos como hábito que temos em ver uma imagem de cine mais, quizás comercial, não? Mas estandarizado. Então, era isso. Como um movimento de individuação na imagem, como se houvesse uma subjetivação e uma individuação na imagem, né? Nos sonidos trabalhados, nas imagens artísticas, isso. E me pareceu muito bem para a tese doutoral, mas eu tinha algo que buscar allá que não logrei, que era buscar também algo, capítulo que não logrei ser, que era justamente ver, né, como esse pueblo por venir
Os niños e niñas allá no cine latino-americano também nos ensinavam a ver e escuchar entre as imagens, como se os niños e as niñas fossem os pedagogos, não? Aqueles que nos levam e nos ensinam. E bem, então, quando eu volvi a tese do doutorado, já tinha também esse movimento, algumas películas, como uma que vou ensinar agora, como quizás os ninhos e ninhas que nos ensinam a nos levam a certa formação, como de um cristal, não? E nessas películas, pero na tese, na investigação pós-doutorado, eu cambiei os BRICS, que são justamente os cines de Brasil, Rússia, Índia, China, ou seja, para me quedar um pouco mais louco nisso, e está sendo um mundo maravilhoso. Pero acá estamos com o cine latino-americano. Então, a ideia é justamente conectar essa pedagogia cristal, tendo sempre em conta que vai aparecer acá essa imagem infantil, que, claro, vai ter critérios diferentes em cada película. Cada película é um meio, cada infância se hace de uma maneira de um modo muito singular. E acabamos trabalhar com uma película que se chama Las Tetas de mi Madre, que é uma película de Carlos Zapata e que é de Colômbia. Me pareceu bem trazer acá para criar uma conexão e quizás poder escutar também o que me podem ajudar a pensar com ele. Pensamos com Deleuze, né? Mas também pensamos juntos assim desde latino-americano, desde o cine latino-americano, onde Deleuze entrou só um pouquinho, né? Glauber Rocha, então. Bem, então vamos a ver como se produz um cristal, né? Porque um cristal é impossível de adelantar seu processo. Se adelantamos o processo de cristal, um de seus rostros não se forma perfeitamente, então há que ter um pouco de tempo nisso e ver como um possível processo de individuação e subjetivação na imagem, tanto de mim como da produção de ela em meios diferenciais em uma película. Então, eu vou não vou compartilhar com vocês, pero déjame organizar acá para que eu tenha meu texto, não? E em um momento também, Diego me ajuda a... Oh, não, Diego, só um segundito. Só para que eu tenha organizado acá, para facilitar minha leitura. Listo. Muito bem. Então, nós vamos escutar uma cena dessa película, Las Tetas de mi Madre, e depois eu vou ler uma parte que é quase como uma transcrição, não? Como uma descrição dessa cena, para depois entrar em outros movimentos de escritura. Então, vamos fazer isso com quase 13 cenas dessa película. Então, Diego, quando quieras, eu vou acá apagar o microfone e puedes passar a película. Milton, ¿me va a probar? Bueno, agora vamos passando a cena em loop, sem sonido, né? Enquanto eu vou ler uma pequena parte dessa cena. Já nombrei essa cena como Tensões del Hiperrealismo,
Una cámara fija encuadra dos niños sentados uno al lado del otro, ambos de unos 10 años. La escena transcurre al aire libre y vemos las afueras de la ciudad difuminadas al fondo, compuestas por colores más fríos. Uno de ellos, Cachorro, fuma y se ahoga ligeramente, mientras el otro, Martín, lo mira. Los dos hablan una sola vez. Martín pide probar el cigarrillo. El ruido predominante es el ruido de los vehículos que atraviesan la ciudad, que persiste durante toda la escena hasta que, en un corte seco, es este mismo ruido el que sirve de transición a la escena siguiente. Y podemos pasar a la escena siguiente, por favor, Diego. Hola. Hola. ¿Me das 2 tintos, por favor? Muy bien, ahora dejamos en loop essa escena. E escena 2, contraste de medios, ritmos díspares. Oímos e vemos passar um coche, mientras que através de uma câmara fija, aparentemente situado al outro lado de la calle, se enquadra um homem, le llamaremos X, através de uma cristaleira, ocupando uma mesa en el interior de uma panadería. En este mismo encuadre, também se ve parte de la imagen de la camarera, que trabaja detrás del mostrador. Hay un corte y la cámara, ahora de mano, da la percepción de que hemos pasado al medio de la panadería. Percepción que se confirmará por los sonidos del ambiente y la amortiguación de los ruidos procedentes de la calle. En este momento de la escena, X mira a un lado, e um novo corte revela que está mirando a la camarera, que levanta sutilmente a cabeça e la vuelve a bajar, o que nos dá a possibilidade de entender que se dá conta e reacciona apartando a mirada,
o que sugiere que la presencia de X provoca cierta tensión en el ambiente. El foco vuelve a la imagen de X, que vuelve la cara hacia adelante. Pero cuando oye el saludo de una voz masculina, vuelve de nuevo la cara para cerciorarse de quien habla con la mujer. Un nuevo corte revela la imagen de otro hombre, le llamaremos I, que hace su petición al empleado de forma cordial y amistosa. Sigue otro corte y volvemos a ver la escena desde el otro lado de la calle, a través del espejo, confirmando que ella, la servente, la camarera, ha entendido el pedido, mientras I se desplaza hacia la derecha, saliendo del encuadre. La cámara se desplaza lentamente hacia abajo hasta enfocar a X, que ahora está observando los movimientos de I. Toda la escena continuará a través del espejo, ahora con la cámara desplazándose lentamente hacia la derecha, revelando que I se ha sentado en una mesa frente a X. No se conoce. El sonido vuelve a ser el ruido de la calle. Coches y autobuses que pasan. La camarera sirve la mesa de I. La mirada entre ellos es muy rápida. Siguen 2 cortes más, uno que revela a X observando a la camarera junto a I, entregándole el pedido, y el siguiente que encuadra a I, que se limita a mirar a la camarera, que vuelve rápidamente detrás del mostrador. Y toma un solo de tinto, se levanta y la cámara le sigue mientras se acerca a la camarera con la que va a hablar. Ahora vemos que la camarera delante de la cámara, ahora vemos a la camarera delante de la cámara y detrás del mostrador. Ahí de espaldas a la cámara y delante de la camarera. Y también a X, que está sentado, pero se levanta y se mueve relativamente lejos detrás de él, de modo que solo la mitad de su cuerpo es visible en el encuadre. En ese punto, la cámara permanece relativamente fija y el sonido de una sirena se eleva por encima del ruido de los coches y se desplaza hacia la izquierda y sale del encuadre y de la escena. X se desplaza ligeramente hacia la izquierda, ocupando el centro del encuadre, dando la percepción de que se inicia una discusión con la camarera que no reacciona ni se mueve, permanece quieta y su rostro no tiene posibilidad de expresar un movimiento reactivo. El sonido de la sirena se hace más fuerte. X se desplaza hacia la izquierda y sale rápidamente de escena. Una rápida pausa que deja solo la camarera encuadrada en el centro de la escena, dándonos la percepción de un cambio en su rostro que posiblemente exprese preocupación. X regresa más alterado y se ensarza en un conflicto físico con otro empleado que intenta sujetarle. La camarera solo puede mirar de un lado a otro. Sonoramente, el regreso de X va acompañado de una sirena amplificada, probablemente procedente de un coche de policía. En ese punto de la escena, el ambiente se intensifica en un juego de imágenes y sonidos expresado tanto por la cámara inmóvil y los fuertes ruidos de la calle, como por el violento movimiento de los cuerpos de las personas que vemos a través del cristal y las imágenes de los espectros de los vehículos que vemos reflejados en ese cristal. Imágenes sonoras y visuales que constituyen capas y texturas, creando al mismo tiempo un medio de disparidades entre las fuerzas. A estas disparidades se añade la música, que empieza a destacar sobre el ruido de la calle. Mientras seguimos los últimos movimientos agresivos de X, que sigue dando la vuelta a una bandeja de pan para marcharse poco después. Esta música, espécie de semilla cristalina, cambia a atmosfera e parece condensar as forças e as imagens
criando um meio de meta-estabilidade. Opera também uma espécie de germinação para a cena seguinte, mientras sigue actuando na cena actual, ralentizando aún mais as imagens em movimento, apresentando-nos os contrastes entre as texturas de uma imagem. Entramos em la imagem-tempo, nos dá a possibilidade de uma nova mirada escucha, ao mesmo tempo, mirada escucha com um guioncito, ao mesmo tempo que a camareira paralisada se mostra agotada pela insuportável vida cotidiana. A música lhe sigue e será o conectivo que nos haga passar através da membrana fílmica a um novo meio que se compondrá de forma diferente em la escena que vendrá a continuação. Agora pode parar a cena e por Diego, por favor. Podemos parar uma vez mais. Bueno, a escena 3, desafortunadamente, não podemos passar, porque há uma cena de desnudo. Então, é claro que toda a descrição que estou fazendo acá tem uma problematização para chegar a nosso tema. Então, há que confiar um pouquinho em mim, mas também pensando que é um pouco de falsificação para lograrmos entrar em uma imagem. Então, como não vamos lograr ensinar a cena 3, o que passa é que entramos em uma cabina dessa, onde os homens, muitas vezes, veem as mulheres bailar detrás de uma cristaleira, não? De um vidro. Então, o que é bastante interessante é quem vai ver a bailar é justamente o niño da primeira cena, Martín. Ele vai poner uma moedita, não? Para que empece, para que a mulher empece a bailar. E essa mulher é justamente a senhora dessa cena de la panaderia, la camareira. A la noche trabalha já. Junto a isso, é todo um trabalho de construção que, quando o ninho está dentro da cabina, é como se estivéssemos lá emergidos, como um outro meio. Não? O sonido cambia toda a atmosfera allá de um modo aún mais forte que a escena 2. Pero aí um corte, passamos a la outra parte de onde está a senhora bailando, onde está a camareira, que allá não é mais a camareira, bailando, e allá é ruído, não escutamos a música, que é muito importante nessa cena, não escutamos o trabalho de sonidos, como se eu hubiera sacado todo. Há um corte mais, e é como se observáramos a cena, uma vez mais, um pouquinho mais lejos, como se fosse um outro lado, como se a própria pantalla for um tipo de piel, onde intentamos ver o que se passa mais adentro. Então, vou fazer uma descrição dessa cena 3, que espero que possam lograr e criar essas imagens com as palavras, não, acá, e que ela nombre um processo de cristalização da imagem infantil. Então, essa descrição começa assim. Uma câmera plongée de 90 graus, como se houvera vendo por arriba da cena, não? Realiza um traveling multilateral, efetuando uma espécie de sobrevuelo panorâmico que mostra um meio troceado em múltiplos retângulos, oscilando, os retângulos são as cabinas, oscilando entre um retângulo e outro, entre uma cabina e outra, a câmera nos hace ver que em algumas cabinas há mulheres aisladas, bailando sensualmente um striptease, mientras que em outras há homens solitários observando-las. As cabinas e as mulheres estão iluminadas, cada uma com um color de luz de neon, como violeta, azul e rojo, mientras que a cabina de los homens é mais oscura e está tenuemente iluminada. A percepção da câmera em plongée e a conexão com a música, que começou ao final da cena anterior, a cena 2, nos preparam para uma imersão em uma das cabinas. Então, se produz um corte
acompanhado de uma banda sonora que incorpora a própria música. E nos damos conta que estamos detrás de Martín, o personagem da cena 1, que está sentado na silla, mirando um cristal em que há uma pequena habitação iluminada com uma luz de neon verde. Pouco a pouco, vemos aparecer uma mulher em el lado opuesto del cristal. Es Maria, a camareira da cena anterior, que baila para o chico que está sentado. O sonido e a imagem visual criam um drama interessante, uma trama nebulosa, porque todavia não estamos dentro da cabina com Martín. A música parece criar um ambiente que todavia está fora. Teje uma película sonora como para indicar que Martín está entre nós e Maria, vista detrás do cristal. Em um instante, a luz se apaga e a música termina. Apenas vemos nada mais detrás do cristal. Só a Martín sentado em sua própria cabina, agora a oscuras. En este corte, la intensificación del espacio provocada por la coloración de la luz y el sonido se ha deshecho. El chico se mueve a un lado, luego al otro, e introduce unas monedas en el compartimento. Se produce un corte, la cámara solo encuadra la copa de cristal oscura y en un nuevo instante la luz vuelve a aparecer, iluminando el medio tras del cristal, acompanhado do ruído de um pequeno generador que hace funcionar de novo. Sigue outro corte e agora temos um plano do rosto de Martín. Vemos su perfil e um novo ruído aparece como para alienar o espaço onde está o personagem, fazendo-nos compreender que estamos dentro de sua cabina, imersos em um ambiente sonoro, uma espécie de licor madre en el que se encuentra la imagen semilla de Martín, constituindo um agenciamento entre duas disparidades, uma semilla sonora e um medio intensificado. Há outro corte e a câmera vuelve a estar em plongé, ahora fija e ligeiramente inclinada, para mostrar a Martín sentado em la silla de la cabina e sua imagem reflejada em la pantalla de cristal, dando a impressão de que está junto a Maria, junto ao reflejo, não estão os dois, que ha vuelto a bailar, acompanhada por la música que vuelve a ser rítmica. Os dois habitam agora a membrana del cristal, estão em outra temporalidade. Outro corte, estamos de novo com Martín, e escutando a música com intensidade e a um bom volume. Outro corte, e agora estamos dentro da cabina de Maria, onde ela sigue bailando, pero oímos a música muito bajito, como se o sonido fuera um disparador intensivo de uma pressurização que operara de forma diferente entre os dois ambientes dispostos para modular a imagem. Neste caso, a imagem infantil temporalizada no cristal. A cena continua cortando entre os dois ambientes diferentes hasta que a máquina se apaga de novo, interrompe o sonido e a luz, dissolvendo o meio metastable criado. Bueno, seguir acá com a leitura, tentando conectar essas três descrições. Então, texturas, sonidos e espaços. Las tetas de mi madre, de 2015, dirigida por Carlos Zapata, é uma película construída entre texturas fundidas, tanto sonoras como visuais. Busca tensar os espaços, apoiando-se em contrastes que entre diferentes movimentos de câmera, utilizando gruas, câmeras de mano, a menudo com a câmera fija, como estratégia para criar cortes temporais. Ao mesmo tempo, contrasta ambientes externos filmados com uma intenção muito realista e que nos mostram aspectos de uma cidade de Bogotá, es decir, uma Bogotá mais industrial e conectada com zonas de estratos sociais mais pobres, como os barrios de Perseverança e Bronx, este último muito marcado por el consumo de bazuco.
Busca acentuar as diferenças entre espaços através da composição, de los colores utilizados em los interiores de las casas onde vivem os personagens e também no ambiente del club de striptease. Todos estes contrastes favorecem a intensificação de los diferentes medios presentados durante a película e se ven reforçados por la modulação de los sonidos interpuestos com as imagens visuais, intensificando os experimentos de imaginação en el uso variado de vidrios, espejos e cristais. La película de Carlos Zapata deja prevalecer a sensação de tempo em relação ao movimento, constituindo toda a obra como um grande espaço, ou um espaço intensivo, actualizando as imagens de uma série a outra, prevalecendo um meio fílmico muito intensificado. Nos invita assim a compreender o processo por el que a imagem infantil se realiza dentro de um meio metastable, es decir, um meio que não ha agotado suas energias potenciais. A la vez, nos incita a pensar na formação de uma imagem infantil que se produzca de maneira diferente entre a série de cortes que modulam as imagens, condensando o conjunto da película, e a dar-nos conta de que a subjetivação de um niño ou uma niña não pode estar determinada de antemano por algum princípio, nem ao menos que pueda hacerse de maneira indiferente a sua composição entre os encontros que la afetam durante sua constituição. E nesta película, imagem e infância se individuam em um processo de devenir, uma individuação que sensibiliza o pensamento à ideia de querer ser, entre comillas, de um niño, não se actualiza e responde a uma concepção elemórfica de uma forma informada externamente por uma causa exterior que actuaria como princípio. Ni há na resposta ya hecha contenida em la matéria ou imagem em movimento para resolver os problemas de sua individuação. Matéria e forma se constituem em el devenir e experimentação entre os diversos encontros com os meios que las entrelaçam e informam, resolvendo criativamente seu processo de individuação. Aqui, a filosofia de Gilbert Simondon atua fortemente para apoiar esse pensamento experimentação, com o encontro de imagens em um espaço intensivo. Anne Sauvagnat, em seu texto Cristales e Membranas, Individuação e Temporalidade, que traz à colação importantes aspectos a pensar com a filosofia simondoniana, destaca o término metaestabilidade como um conceito clave para as filosofias do devenir, já que libertará a metafísica de seu ilemorfismo e proporcionará uma nova teoria que extiende a individuação material e vital a los processos psíquicos e coletivos de individuação. Não vou ler a cita acá. Entendendo que esta filosofia de Simondon está afetada por ressonâncias de las filosofias de Bergson e Spinoza, porque eleva ao mesmo nível a matéria, o organismo e a individuação psíquica e coletiva. Sauvagnat destaca também a possibilidade aportada por Simondon de uma nova concepção do tempo, em la que o devenir integra acidente e contingência, e se hace necessário pensar a emergência de las singularidades. Segundo o filósofo francês Simondon, a filósofa francesa, Anne Sauvagnat, a metaestabilidade permite uma teoria do tempo transductivo, em la que o cristal, ou mais bem o processo de cristalização, é o exemplo simondoniano por excelência, permitindo uma definição que combate o esquema do heliomorfismo ao considerar a individuação como uma modulação transductiva. Eu vou ler na cita, porque me parece importante com as conexões que he hecho na descrição das escenas. Então, abro comillas. O cristal proporciona a imagem mais simples da transdução. Partindo de uma semilha muito pequena, cresce em todas as direções dentro de seu meio pré-individual,
A cada capa ya formada servirá de base estruturante para el extrato molecular siguiente, en el proceso de constitución por entrecruzamiento amplificador. La transducción consiste en esta individuación en curso, cuyos elementos son los siguientes: un medio de individuación pré-individual, aquí un licor madre, una solución sobresaturada, rica en potencial y en equilibrio metaestable, en la que el segundo agente de cristalización, la semilla, capta agresivamente. La semilla capta agresivamente. La individuación opera con este primer dúo heterogéneo, el medio pré-individual y la singularidad catalizadora. La semilla cristalina representa essa erupção de singularidade que leva o meio metaestable ao ponto de disparidade. Surge assim o cristal como resultado, uma individuação que resolve criativamente a tensão entre as realidades díspares do licor madre e a semilla. Cerro comillas. Pensando que é possível criar conexões entre o processo criativo que actualiza as imagens no meio fílmico de las tetas de mi madre, com o processo de cristalização que se produz entre o meio metaestable e a semilla cristalina, tal como descreveu anteriormente Anne Souvenhag, movendo-nos a conectar a individuação com o processo de singularização da imagem infância em um espaço. O principal exemplo para isso seria a cena 3, descrita anteriormente, denominada processo de cristalização da imagem infantil, esse que les descrevi solo com palavras. Quando Martim se cristaliza junto a Maria na cristal que separa os camarotes, não? As duas câmaras. Sin embargo, as duas cabinas, né? Sin embargo, para que esta cena se intensificara de tal maneira que não se limitara a reflejar a imagem do ninho, esta singularidade germinal infantil tuvo que modular-se previamente, transmutando-se entre as cenas anteriores e nos encontros com as modulações sonoras e visuais que preparam as condições para sua singularização, tanto através de los contrastes desencadenados entre a imagem do ninho presente em diferentes espaços da cidade de Bogotá, em los que se busca a produção de um ritmo lento, como expressa em la escena 1, né, a outra que estão os dois ninhos fumando, em la que a câmera fija presenta a ausência, na escena 1, né, onde há na câmera fija a ausência de cortes e os poucos discursos entre os personagens favorecem a produção de uma sensação de espera e monotonia, como em la relação entre a imagem e o sonido que começa a engrossar-se em la escena 2, preparando outra atmosfera para o que vendrá depois. Por exemplo, na descrição da escena 1, expusimos a sensação de lentitud em seu desenvolvimento que, sem movimento de câmera e sem cortes, dura aproximadamente 1 minuto, mostrando solo a los chicos sentados com a cidade difuminada no fundo e texturizada por el ruído de los vehículos a motor. Solo há uma frase rápida de Martín que pide probar um cigarrillo. Cabe destacar que o ruído de los vehículos servirá de transição à escena 2, agora com o volume do sonido mais intensificado e que busca provocar a sensação de que estamos em um ambiente com muito tráfego. É importante ter em conta que aún se trata de uma cena em la que há muito movimento. Expressa a sensação de lentitud. Dura aproximadamente 3 minutos e só ouvimos em um breve discurso, né? Quando iba a pedir el tinto. Em sua composição total, só há 6 cortes expressados por a montagem, mostrando-nos poucas percepções da imagem em movimento, em que 4 de estes cortes têm lugar no interior da panaderia, ambiente que habitamos durante solo 20 segundos do total da escena.
Todo el resto del tiempo transcurre como si estuviéramos al otro lado de la calle y viéramos a través del espejo de la panadería los lentos movimientos de los personajes contrastados por el sonido de los vehículos. Hacia el final de esta escena, a medida que el personaje X se mueve cada vez más agresivo, una sirena intensifica esta agitación que alcanza su punto máximo cuando X agrede a la camarera. Sin embargo, lo que al medio desencadenará en los segundos finales con la desaparición de la imagen de X y el ruido de la sirena será la aparición de una música más lenta que ionizará al personaje de María, agotada em sua vida cotidiana e amoldada tras um cristal. Isso de ionizar é como se ralentizar os movimentos, não? Uma ralentização dos movimentos. Estas escenas preparam as condições para o desencadenante que dará lugar ao processo de cristalização da imagem infantil que vendrá a la continuação. Na cena 3, quando Martim introduz as moedas para que a máquina devolva a luz e a música, reiniciando assim o striptease de Maria, o meio vuelve a intensificar-se por la dispar relação entre sonido e colores, constituindo uma espécie de meio imersivo, um licor madre, que ao encontrar-se com a imagem germinal e transmutada de Martim, desencadena a criação da imagem de cristal, ou a imagem cristal com guiocito, modulada em la membrana de la cabina, proyectando el doble de la imagen de la imagen. Un Martín que ya no es el mismo que el del principio de la película, presentado en las imágenes anteriores, sino una imagen infantil en el proceso de devenir y que captamos en el entretiempo. Se por um lado é possível pensar esta conexão entre o processo de cristalização apresentado por Anne Subbenhag e nossa búsqueda de apresentar uma imagem infantil, agora potencialmente apresentada na imagem cristal, por outro lado, a filosofia de Simondon bifurca nossa escritura tanto para buscar relações entre a individuação das imagens e seu processo de devenir, entre as escenas aqui trabalhadas, como para encontrar possíveis relações que considerem a conexão entre a membrana cristalina e o tempo. Como hemos descrito em las escenas da película de Zapata, a imagem infantil se realiza em las tensões criadas entre as relações entre imagem, né, e sonido, e é impossível aislar-la de seus processos de individuação que la intensificam, ao mesmo tempo que não se limitam a reflejar relações ordinariamente articuladas. Em sua atualização perceptiva, é necessário elevar as potências da imagem, intensificar os afectos e as percepções entre os cortes temporales, principalmente mediante o uso do sonido e do color. Esta cristalização da imagem só é possível no processo de diferenciação contínua que se afecta à imagem infantil, em cada espaço intensivo que atravessa. De lo contrário, só perceberíamos os movimentos de um ninho desplaçando-se entre diferentes espaços, podendo talvez prever suas atualizações, deduzindo ou induzindo suas respostas. Em las tetas de mi madre, o processo de produção da imagem infantil requer a intensificação de los espaços fílmicos e de los processos que metamorfoseam simultaneamente a imagem del niño e as relações entre os cortes temporales. Apostamos pela construção de espaços que, em alusão a Mallarmé, vão de uma aposta a outra coqueteando com o azar para emitir um pensamento que produz uma infância. Cria molecularmente uma singularidade em um espaço, de modo que é necessário cristalizá-lo para ter uma percepção privilegiada de lo que se desvela entre as imagens, traindo a um ninho que está entre os tempos, um doble presente que constitui um encontro em el que Martín é um outro em la membrana cristalina,
um outro previamente impensado em uma lógica formal de relações que poderia, quizás, presumir o que será atualizado. A imagem infantil se plega en el tiempo de um processo de transdução que constitui sua necessidade de aparecer. Esta imagem infantil se plega entre dois tipos de membranas que intensificam o meio para produzir um doble de Martin. Como hemos descrito al princípio da análise da escena 3, a primeira de elas se forma como uma película sonora, porque aún não temos uma percepção do espaço intensivo em que está sentado Martin. Esta percepção imersiva só se nos pode apresentar através do corte temporal que, al enquadrar o rostro del chico, llenará de sonido el ambiente. A outra membrana é o próprio cristal que separa a cabina de Maria, que se encarga de selecionar o que pode habitar o espaço entre as duas superfícies e o que pode passar ao outro lado, permitindo ou não a entrada à cabina de Maria. Esta espécie de invaginação que remina os afectos e os perceptos de la escena para constituir a imagem infantil é já uma imagem tempo, que modula as imagens sonoras e visuais, potenciando o espaço intensivo e desencadenando a cristalização de Martin e no cristal junto a Maria. Sobre o papel da membrana a nível do indivíduo, Subenhag señala, abre comillas, que o futuro e o passado, topologicamente hablando, formam os dois lados da membrana que distingue um lado do outro, cerra comillas. E no pensamento de Simondon, a piel funciona como uma fronteira cronogenética que cria espaço e tempo. Assim, o filósofo señala que Kant cometeu um erro ao contar o espaço e o tempo em termos de sentido interno e externo, quando os contava como sentido interno e externo, uma operação conceptual que havia permitido ao filósofo alemão conceber um a priori de formas de subjetividade transcendental. Apartando-se da ideia de uma forma pré-concebida, Subenhag señala que na filosofia de Simondon, abre comillas, a realização das formas se produz através da metaestabilidade sensível da membrana, cerra comillas. Estas linhas de pensamento sobre a função produtora de tempo da membrana de lo vivido nos inspiram a pensar no poder fabulador de las membranas imaginárias apresentadas em la escena 3 de la película de Zapata, especialmente a membrana cristal. Segundo Subenhag, Simondon considera que, em lo vivido, o futuro se concentra no exterior relativo, mientras que o passado subsiste em la interioridade relativamente duradeira do organismo. Abro uma, vou descer a citar, que é uma cita mais grande. Abre comillas. Ao separar um meio externo relativo de ação por venir de um entorno relativo de afeto subsistente, o vivente produz uma pluralidade, uma diferenciação de temporalidades, mientras que os bordes de la piel, em contato sensível, se revelam criadores de temporalidade. A profundidade orgânica condensa a memória. A interioridade, denominado a duração, se converte em um condensador temporal e uma trampa del tempo, cerra comillas. Dentro da imagem da cabina de Martin, nos encontramos com redes imageticas que, criadas dentro de los cortes temporales, em um complexo enredo entre relações sonoras e visuais prévias, modulam a imagem infantil. Pero agora, nesse meio, as imagens estão potencialmente dinamizadas e formam uma zona de afecto, uma trampa que retiene as forças do tempo. Como gran parte da película consiste em produzir as singularidades que compõem a imagem infantil, existe a possibilidade de buscar em las relações estabelecidas por las escenas anteriores uma razão que justifique o processo de intensificação,
intensificado en este punto del intervalo, pero la producción de esta trampa temporal não seria possível se recorriéramos a las escenas buscando uma causalidade responsável de subordinar as relações entre escenas a la história ou a narração. Reduzir a película na compreensão explicativa só nos daria uma percepção ordinária entre qualidades extensas, assim nos perseguir uma linealidade comum em las películas de ação e reação, que funciona a partir de um tempo cronológico que ordena sucessões de dados. Sin embargo, a película de Zapata apuesta por espaços não extensivos que criam a história junto a eles. Uma película que pensa e produz uma imagem infantil, lançando dados intensivos que ruedam no campo del juego de la imanência. Jugadas potenciais que metamorfoseam o devenir em relações entre imagens, abrindo um intervalo fílmico ao azar que podem desencadenar as sensações de las imagens. Há toda uma pedagogia de la imagem ou uma cristalografia pedagógica que requer o esforço de la visão e do ouído ionizados para constituir uma verdadeira relação de aprendizagem, que aprende a ver e a escuchar o que insiste em los dados intensivos, deixando-se afetar por suas qualidades diferenciais. E nesse meio intensivo que constitui a cabina de Martín, entramos en el acontecimento. Começamos a habitar a intensidade de um recuerdo alimentado por um devenir metaestable que apresenta algumas fases del ser de la sensação. Vemos o tempo em las imagens. Martín se converte em outro, em la membrana de cristal, en el borde del acontecimento. É o borde do acontecimento que, segundo Subenhag, constitui uma superfície de demarcação entre a individuação transductiva atual e a tensão que se produz entre o futuro e o passado em la individuação vital. Aqui, pensada com a imagem cristalizada de Martín, em la que o devenir se ioniza durante uns segundos. Desde uma lógica transdutiva da individuação, se nos conduz a uma temporalidade complexa e escalonada, que produz seu próprio passado e sua própria capacidade de futuro. Para nós, a filosofia de Simondon é intensificadora e um valor que otorga a los intervalos, propondo profundizar e arrojar luz sobre os processos que conformam as zonas oscuras em las que tem lugar a individuação, tratando de hacer aflorar e hacernos sentir as complexas relações que conformam forma e matérias juntas, em um modo de pensar que não ignora o azar do devenir, nem a complexidade dos acontecimentos en el encuentro entre os corpos. Desencadena outros afectos para que pensemos em la complexidade de las relações de las imagens. Vou seguir a leitura só um pouquinho mais, ¿sí, Javier? La complexidade de las relações de imagem num campo intensivo. O pensamento de Simondon sobre o problema da individuação influirá em las filosofias de la diferença e desempenhará um papel privilegiado na filosofia de Gilles Deleuze a la hora de pensar uma nova relação entre o empírico e o transcendental. Luiz Orlandi, um filósofo brasileiro, conectando o cuidadoso mapeio realizado por Anne Souvenhac respeito à influência de Simondon em la criação conceptual alinhada com sua problemática própria de Deleuze, nos disse que esta problemática implica uma interseccionalidade original entre o empírico e o transcendental, uma tensão que já havia sido criada desde os primeiros estudos de Deleuze sobre Bergson, Hume e Kant. Añadindo um pouco mais de profundidade ao tema da lógica das relações, segundo Orlandi, em Hume, Deleuze valora a ideia da exterioridade das relações,
como nos disse Hollande, abro comillas, para Deleuze, al afirmar que las relaciones son exteriores a sus términos, que hay impresiones e ideas de términos e impresiones e ideias de relações distintas, Hume estaria levando o empirismo a um poder superior, é o poder capaz de develar um mundo de exterioridade, um mundo em que o pensamento está em uma relação fundamental com o afuera, um mundo em que as relações não se derivam de los termos, sino que são como passagens exteriores, cerro comillas. Assim, com o problema das relações ampliado, o sujeito humeano pode ir mais allá de lo imediatamente dado. As conexões conjuntivas valdrão mais que uma individuação em los encontros do pensamento com o afuera, de modo que as relações já não derivarão de los termos, sino que constituirão passagens externos, um alejamento de uma ideia cuja interioridade de um sujeito poderia estar determinada por el verbo ser. O que nos anima a buscar uma imagem infantil é precisamente a possibilidade de encontrar relações entre imagens e infâncias que não podem determinar-se desde dentro ou como se fueram suficientes quando já estão individuadas. Su movimento com o mundo se realiza em las próprias relações entre imagens, entre cenas e cortes que se apresentam a lo largo da obra. Sin embargo, há um intensificador em nossa búsqueda, porque em tais relações não solo se deshacem as supostas harmonias entre sujeito e objeto, sino que tampouco se resolveria na percepção extraordinária, uma ideia suscitada por um encontro quando se associa a relações entre formas empíricas ordinárias, buscando validar o sentido comum. Este é precisamente o ponto em que Deleuze e Kant confluem e se distanciam, pois, como nos disse Hollande, o que seria insuficiente no transcendental kantiano é que, abre comillas, o termo transcendental com Kant califica o princípio da submissão necessária de las representações a priori à existência, o que prescindiria da ideia de uma harmonia entre sujeito e objeto. O que Deleuze devalua em Kant é que creia poder induzir o transcendental a partir de formas empíricas ordinárias, tal como aparece embaixo a determinação do sentido comum. Devalua, portanto, o decálogo transcendental sobre o empírico, cerro comillas. Assim, trasladando esses pensamentos ao campo das imagens fílmicas, há diferentes encontros possíveis com a obra, e a vezes o pensamento se encontra com algo que lhe obriga a pensar, mais allá do acto voluntário, sem que corresponda simplesmente a afectos voluntários. Como nos disse Hollande, é assim como Deleuze busca descer o empirismo superior, uma obra em que o pensamento se intensifica pelos juegos das faculdades mais allá do sentido comum. Vou seguir aqui um pouquinho mais. A exploração de um campo transcendental nos obriga a doblegar nosso pensamento com um sentido que vai mais allá do sentido comum, porque poder emitir uma singularidade requer atender às astutas variações de lo que ocorre em um intervalo, que está constituído por operações de um subsentir, um entresentir, um infrasentir, extrasentir, transsentir. Hollande continua apresentando esta profundização do conceito de empírico transcendental de Deleuze, dizendo que vale a pena recordar a conexão de Deleuze com Nietzsche para pensar que os conceitos se volvem plásticos ou em metamorfoses, porque não basta que o pensamento se abra a lo sensível, é necessário deixar que a coisa pense em mim, porque os conceitos não são meras generalidades, necessitam determinar-se com o que buscam determinar. Volvendo às influências desse Mondon no pensamento de Deleuze, Hollande subraia que o conceito de transdução inaugura uma nova forma de explorar os domínios empíricos transcendentais, e aqui, abre comillas,
a transducção busca descobrir dimensões, lugar em la problemática, detectar disparidades, etc. E decir todo isto com a menor perda de informação possível. Cerra comillas. Há uma série de acordos e desacordos com Simondon que são resueltos criativamente por o pensamento de Deleuze. Se Simondon ha arrojado luz sobre os complejos processos de individuação, como a importância de las séries díspares e sua ressonância interna na constituição de los sistemas, com o que Deleuze está de acordo, há um desacordo sobre uma condição que Simondon seguiria mantendo, a saber, a exigência de similitudes entre as séries, ou que suas diferenças sejam pequenas quando se põem em jogo. Este desencontro se produz porque Deleuze ilumina o problema da individuação desde dentro do processo. Está atento às percepções depravadas que exigem a atenção a um precursor sombrio, escuro, né? Que se pode ligar a iluminar o campo transcendental de outra maneira, sem necessidade de acoplamento entre séries heterogêneas, tem um mínimo de semelhança entre as séries. Nem há a necessidade de uma identidade na gente ou força que opera a comunicação. Pensando nas imagens da película de Las Tetas de mi Madre, parece interessante buscar conexões com o conceito transcendental, empírico transcendental, proposto por la filosofia de Deleuze, porque existem vínculos entre séries muito díspares que se resolvem criativamente no processo fílmico. A película se desenvolve entre diferentes dinamismos criados dentro de um grande espaço, um espaço intensivo, conectando séries díspares. Na película de Zapata, a pantalla é um huevo en el que la membrana sonora y cristalina nos permite ver dramaturgias compuestas en el interior. En gran medida, la trama de la película se basa en hechos biográficos de la vida del director, lo que ya guarda relación con las películas que hemos analizado del director, pero também contiene rastros de influência teatral com planteamentos psicoanalíticos. Martín, um niño de 10 anos e principal protagonista da película, é hijo de Maria. Os dois vivem solos em uma casa situada em um barrio sencillo na cidade de Bogotá. A rotina de Martín consiste em desayunar com Maria, ir na mesma bicicleta ao trabalho, viaja e logo ao colégio. Quando sai da escola, vai em bicicleta na pizzeria, onde trabalha como repartidor, entregador, né? Durante quase toda a noite. Guarda a casa, se prepara a cena e se acuesta antes que vuelva sua madre. Em uma de suas entregas, Martín liga a um local de striptease, pergunta onde está o banho e acaba na cabina. Curioso, introduz as moedas em uma máquina que ativa o generador de luz e empieza a sonar a música. Ao outro lado da cabina aparece uma bailarina e empieza a desnudar-se. Assustado, Martín se esconde, pero vê um cartel que diz: recuerde, entre comillas acá, recuerda, por razones de seguridade, puedes ver através do cristal, pero não puedes ser visto, cerra comillas. Molesto, el chico se agacha e se esconde detrás del sillón de la cabina, saluda al cristal e, pouco a pouco, se assegura de que pode vê-lo todo sem ser visto, sentado en el sillón. Al dia seguinte, a la salida del colegio, Martín conoce a Cacharro, um niño de sua mesma idade, com el que entabla amistade. Martín lo lleva em sua bicicleta, em sua bici, e lo deja em sua casa, situado em um dos bairros mais pobres de Bogotá, el Bronx. Um barrio marcado pelo consumo de bazuco, droga que vem de Cacharro e que consume sua madre. Martín se vai trabalhar na pizzeria e vuelve para ser uma entrega na discoteca, no clube de striptease. Ora, com a intenção de entrar em uma das cabinas. Sin embargo, esta vez, a bailarina que aparece é Maria, sua madre, que le surpreende e le hace reaccionar com lágrimas. Esta é a primeira cena que provoca um cambio de comportamento em los hábitos de Martín.
La segunda escena es la escena 3 que hemos descrito aquí, en la que hay una imagen más intensificada del afecto en su rostro, que va más allá del sentimiento reactivo. Se podría decir que la escena 3 es ya un acontecimiento intensivo, en el que hay una individuación por la intensidad. Martín se enamorará de su madre e intentará asumir el papel de su pareja. Intentos siempre frustrados por María. Paralela e conectada a esta narração, Maria é constantemente perseguida por ex, sua antiga pareja, e aunque Martín nunca lo sabrá, é seu padre. Maria também se involucrará afectivamente por I, lo que provocará aún mais a ira em el chico. Isso leva a Martín a acercar-se cada vez mais a Cacharro, aprendendo mais e mais sobre a vida em la calle. Reducindo a película a uma interpretação superficial que solo se sente na narração, se poderia dizer que a película é uma história de um niño huérfano de padre que se enamorará de sua madre. Isto reflejaria, uma vez mais, uma interpretação fílmica que pretende representar a tragédia de Sófocles e a actualização do complexo de Edipo em um niño, contando-nos uma história de infância como tantas outras que, por haver crescido em uma família, entre comillas, incompleta ou desestruturada, terá problemas que a sociedade circundante será incapaz de ajudar. Uma carência familiar estatal que poderia ensemblar-se na forma de entretenimento comunicativo que reproduz informação e relações sentimentais que pouco fazem por provocar o pensamento. Em um plano interpretativo mais vulgar, a película também ha sido criticada e acusada de ser uma obra mais que pretende tratar e exponer o ambiente de la calle, comparando o contenido da obra com o que apresentam os meios de comunicação mais sensacionalistas, o chamado amarillismo em Colômbia, que abusam da exposição da miséria social para ganhar seu público. Pero incluso a nível narrativo, também poderia ver-se de outra maneira. Como resumia o diretor Carlos Zapata em uma entrevista ao periódico El Espejo, Martín é um niño que não necessita falar, não porque não tenha direito a hacerlo, sino porque não conhece a sua madre, ou incluso la conoce demasiado. Cierra comillas. É uma película que problematiza uma vida cotidiana em la que nada se produz entre eles. Solo cuenta el trabajo y poco a poco el chico va conociéndose mejor a sí mismo y al mundo. Pero también sería una historia de amor, de obsesión, una historia de un chico que a raíz de sus encuentros con el mundo tiene que absorber cosas que no habrían sido su infancia, la vida que le ha tocado vivir, el mundo de la droga, la prostitución, un mundo en el que nunca pensó que vivería. Esta forma de pensar que se encontra com o impensado para criar uma resposta singular, e nesse caso, o resumo que o diretor hace da história parece ser o que contribui a dar força à película. Se optado por apresentar a narração em seriales constantes, em cortes constantes, que se desenvolvem em espaços intensificados por color e os efeitos sonoros. As cenas não se apresentam simplesmente para representar um contenido que destaque em la composição de las mismas, e a que não foi uma decisão da equipe de rodaje a la hora de realizar a película. Segundo Zapata, cada cena está pensada para provocar uma sensação, independentemente de lo que vai a ocorrer na narração. Se trataria, portanto, de uma película que conecta séries e cenas sem necessidade de similitud entre elas. A película se compõe de conexões muito díspares e contrastadas que modulam a imagem infantil de diferentes maneiras. Bueno, eu posso seguir com o texto, pero me parece que é importante também criar uma pausa, porque eu creio que de um modo ou outro, quizás as ideias que planteei no início já se vão a formar, não? Como a possibilidade de uma criação de uma imagem infantil muito singular na película de Carlos Zapata, em Las tetas de mi madre, toda essa conexão com
com o cristal, a produção de um cristal, de individuação, e que, sobretudo, é Martin que nos ensina a ver, a escuchar entre as escenas. A mim é o personagem principal. Quizás poderíamos, nessa película, ter sido a imagem de a imagem mulher, outras imagens de infância que se vão conectando acá, nesses devenires. Pero eu creio que a intenção dessa charla já poderíamos estar conectados. ¿No? Entonces, les agradezco pela escucha amigável, ¿no? Y la Muchas paciencia. gracias. Muchas gracias, apreciado Marcus. Pues nos has presentado un texto y unas imágenes bastante interesantes, pues también muy densas, donde se manejan unos conceptos bastante particulares. Podríamos empezar a dialogar, digamos, en el tiempo que nos queda, porque lo que has planteado daría para una segunda parte, una segunda emisión, ¿no? Entonces, yo estaba pensando mucho y entonces Deleuze plantea ese concepto de la imagen de cristal, y es un concepto bastante complejo, ¿no? Él afirma, digamos, en los estudios sobre cine, en la imagen tiempo, que las imágenes de cristal es la unión entre lo actual y lo virtual, entre lo límpido y lo opaco, entre el germen y el medio. O sea, es cristalina la imagen porque no es ni actual ni virtual, sino que diríamos que está como más allá. Tiene las dos características. Tampoco es una imagen que no evoca un presente, ni tampoco un futuro, sino que es indiscernible de esos dos momentos. Digamos que es un concepto bastante complejo. Él pone muchos ejemplos en la historia del cine sobre imágenes de cristal, en donde la imaginación tiende como a confundirse o a fusionarse con la realidad misma, ¿no? Ese concepto de imagen cristal también está muy relacionada, o Deleuze la relaciona mucho con el concepto de las potencias de lo falso, en la medida en el que Deleuze afirma que lo falso es la afirmación del devenir, ¿no? De un devenir que tiene la capacidad de crear el tiempo, y yo me atrevería a decir que también tiene la capacidad de crear lo real mismo como tal, ¿no? Entonces hay una relación bastante profunda, y se puede complejizar un poco más cuando Deleuze dice que para pensar en un futuro tenemos que salir de la imagen cristal, ¿no? Entonces es un concepto pues muy denso, que tú nos has dicho que lo has trabajado en tu tesis doctoral, pero además del concepto de Deleuze también trabajas el concepto de Simondon, en la medida en que la cristalización sería lo que produciría una subjetivación como una singularidad, ¿no es cierto? Y enfocándolo hacia la infancia, pues entonces estaríamos hablando de un proceso de singularización, o de un proceso de devenir infantil bastante particular. Quisiera preguntarte cómo podríamos pensar desde el cine latinoamericano ese concepto tan complejo de la imagen de cristal que plantea Deleuze, y de la cristalización que tú estás planteando con Simondon. Bueno, muchas gracias, Javier, por tu lectura atenta, ¿no? Y por traer, ¿no? De un modo muy competente, ¿no? Esa conexión con cómo la imagen cristal aparece de un modo en Imagen Tiempo, ¿no? En el libro de Deleuze. Y
Estou super de acordo, assim, então, um resumo assim muito bueno, e sempre minhas leituras, né, que estão muito cercanas ao cine, sempre foram assim como acompanhadas, as classes de Deleuze e os livros, não? Porque é sempre me encantam as classes, não? E sempre moda como Deleuze abandona algo e depois vuelve, pero esse de movimento de los falsários, las potências del falso, que a editorial Cactus los traduziu muito bem, que nombra, não, las clases, então, elas justamente as potências de los falsos, então, esse acercamento a Nietzsche, não, que justamente vai dizer, né, o falsário que vai na capa, outra capa, porque a verdade como conceito é muito difícil de negar. Não que haja verdade, pero quizás a necessidade de produzi-la sempre, não? Isso me parece que é muito importante para nós outros em Latinoamérica, para conectar a tua pergunta, como quizás pensar junto isso acá. Isso está em Deleuze, né? Porque a nós outros o passa, né? Personagem del cine, da Segunda Guerra, esse que está em La Mar em Tempo, são justamente esses personagens que a vida lo agota, não é? Vê lo insuportável, não? Que tudo se reduz, não tem reação sensório-motora, motriz, né? Isso tem como reaciona, e a mim, buscando as películas acá, sobretudo essas que nos apresentam, que há muitas possibilidades, me parece, mas sobretudo essas que buscavam entre ninhos que necessitam não necessariamente criar futuro, mas há que fabular, não? Há que entrar na fabulação para inventar um modo de existir. Nos apresenta muitas possibilidades de entrar desde nossos meios, né? Desde os meios singulares. Às vezes está Guattari também, não? Porque cada processo, cada meio vai singularizar na subjetividade de um modo muito distinto, muito diferente, não? E isso é inseparável de um devenir. Não? Então, a mim me parece que o cine de Latinoamérica produz esse de um modo muito próprio. Não que está, claro, quando estou a dizer isso, não quer dizer, os diretores e diretoras acá estão interessados em Deleuze, mas não, podemos encontrar quizás essas ideias de Deleuze conectadas a nossos próprios problemas de acá, não? Para pensar isso. Então, por exemplo, em teses que eu buscava justamente esses encontros de me concerto, que ia, né, que se conectava a imagem em movimento, a imagem em tempo e tudo, pero não era isso. Momentos em que isso se problematiza como essa nuvem que está na Latinoamérica, por exemplo, em América do Sul, que estamos acá, né, Brasil, Argentina, Uruguai, que são as dictaduras acá, né, como esse fantasma sempre vuelve e como muitas niñezes, muitas infâncias acá passaram por isso e os diretores atualizam memórias ao mundo. Então, eu creio que um dos movimentos da imagem tempo que se pudera conectar aqui é justamente isso, né? Nos roubam as memórias, nos quitam essas coisas. Nós outros necessitamos produzi-las. Então, muitos dos cine que he estudado passam por isso. Pero também passam por outros problemas, não? La niñez en la guerra. Que é isso? Então, há uma película de Mandoc, em México, que se chama Vozes Inocentes, é mais conhecida, então quizás logremos encontrar em YouTube. Pero é isso, como descer a guerra em El Salvador, quando os niños tinham que esconder-se, ir para arriba de las casas para não ir lutar na guerra junto ao resto local. Não? Então, essa produção, isso me parece muito rica acá para seguir pensando. Não? Conectando também com, tentando fazer as conexões, mas também é isso, né? A imagem cristal, que é o exemplo máximo, também passa muito com essa disfunção com o sonido, né?
de la banda sonora. Y Deleuze habla en Más en Tiempo de Hans Eisler, que decía justamente eso, que había que salir dessa subordinação da música, ou do sonido ao movimento, de independizar, perdão, mesmo em português não está logrando aqui, pero criar uma independência entre eles, não? Para que logremos pensar e ter outras relações com essas imagens. Então, essas foram uma de minhas aventuras que seguem sendo de buscar pensar com Deleuze, né? Pero também atento em coisas que Deleuze não... É muito difícil dizer que não é um cine privilegiado europeu que está lá em seus livros. Claro que passam por outras coisas e era seu interesse naquele momento pensar sobre isso, pero nós outros podemos pensar outras coisas acá, utilizando essas obras. Com Simone Donge, eu creio que é isso, né? Que fizeste muito bem, que é a subjetivação. É claro que quando vemos uma imagem como acá, não é sujeito nessa imagem, não é estar ali, então é mais fácil para passar por isso, pero que é justamente isso, né? Um processo de subjetivação também é uma individuação constante, né? Permanente, complexa, e que a diferença é que Deleuze vai ver, não, de uma série a outra, quizás podem estar puras disparidades. Nós outros podemos contar séries para pensar relações que não estão allá. Eu creio que ele faz muito bem isso com as classes de pintura e com o livro La Lógica de la Sensación. Pero passo para ti outra vez para não quedar no monólogo. Sí, yo tuve la posibilidad de leer un texto suyo sobre una película que se llama Nefentes, donde usted plantea como dos devenires infantiles muy diferentes, ¿no? A pesar de que están en un contexto parecido, uno podría ser como un devenir salvaje y el otro ya como un devenir más, llamémoslo civilizado, si se puede, ¿no? Entonces, me hace pensar que las infancias o los devenires infantiles, esos procesos de cristalización de las infancias, pues dependen efectivamente de un contexto afectivo particular, pero por otro lado también son devenires infantiles muy singulares, ¿no? O sea, si queremos pensar en una noción de lo infantil, tendríamos que pensar también en que cada devenir sería singular, sería único, como tal. Não, graças primeiro por ler o texto que te enviei, né? É um texto que está publicado, me gusta bastante, está em espanhol, não? Pero esta conexão com essa película, né, Nefente, é justamente a conexão de um ninho que funciona por lógicas capitalistas e todo, seu modo de pensar está relacionado justamente com seus hábitos, não? E uma ninha que está fora dessa lógica, não? Uma ninha que é como um devenir planta, um devenir canibal, não? Como um devenir salvaje, não? E a lógica de la ninha é outra. Então, as relações allá não se pode ler uma do mesmo modo que vai ler a outra. O afecto de um rosto, a fisionomia de um rosto, não pode ser leída da mesma forma, porque o que anima a chica, né? Os modos de percepção são outros. Então, é isso. É justamente ninho buscando como casa esse devenir que está controladito, não? Que está allá, vou lograr seguir, né? E no mundo já tenho o hecho, pero a chica está allá, na floresta, né? Na cercanias de ello, tem que caçar para comer, não? E não vai cometer os erros de uma vez, né? Então, é isso. O devenir é algo muy singular. En el caso de la película que nos presentas, de Las tetas de mi madre, estaríamos hablando de un devenir infantil completamente diferente, ¿no? a los de esa película. Ya este es un devenir más en relación con su proceso identitario, con un niño que está como
podríamos decir que está como en una búsqueda, pero que también está en un proceso de formación de intensidades que, como tú planteas, no están definidas a priori, sino que ese concepto que tú manejas de lo trascendental desde Deleuze, cuando Deleuze afirma que, cuando Deleuze plantea un empirismo trascendental, que quiere decir la capacidad de poder crear la realidad, es decir, la capacidad de poder irrumpir sobre la realidad, que esa es la observación que Deleuze le hace a Kant, ¿no? Que la razón, pues, desde el punto de vista kantiano, también tendría la capacidad de irrumpir sobre la realidad. Hay una parte en la que tú dices, la temporalidad también se puede crear, o sea, podemos crear temporalidades. Y desde el punto de vista que se puede crear un empirismo trascendental, pues también estaríamos hablando que la identidad o la individuación también sería un proceso de creación deviniente, ¿no? Que el niño crea su identidad singular en un proceso de irrupción de la realidad, que en el caso de este niño pues estaría muy en el contexto de la Bogotá urbana, de la Bogotá pobre, de la Bogotá de la calle del Bronx, pues donde hay un alto consumo de drogas, donde hay prostitución. Estamos hablando de un devenir intenso, muy diferente y bastante particular. É isso, né? Porque ao ninho, a vida lhe cai arriba a todos os momentos, não? As lógicas são interrompidas a todos os momentos, porque quando empieza está ali, es como un niño clase mediana, tiene sus relaciones, todo lo que es muy interesante esa película de Zapata, Javier, es justamente eso, como cada medio produce diferentemente as individuações, as subjetivações que estão allá, e claro que os indivíduos que estão allá não vão actuar do mesmo modo, não? E isso foi também um processo do diretor em trabalhar com os niños para que se afetaram por as coisas que estão allá, para que se deixasse cambiar, para não solamente representar algo que está dado, não? Para conectar com isso que nos hace pensar. Entonces, es eso, el niño va a salir de su territorio, ¿no? Se desterritorializa en términos de los deleuzianos, territorializa en la casa del otro niño que está involucrado con la venta de bazuco, pero también tiene que salir de ahí, se va al colegio, no está allá, se va al striptease, no está allá porque pucha, la vida le cae arriba a todos los momentos. Y sí, su subjetivación está a todo momento cambiando, ¿no? Las instituciones, todo, actúan, pero no determinam su proceso allá en esa película, ¿no? Si pensamos en el modo de subjetivación, ¿no? Influenciam, afetam, pero no determinam, ¿no? Va a poder elegir, pero... Sí. Muy bien, pero a pesar de que ese proceso de individualización es muy particular, tiene que ver con el contexto, pero digamos, es muy singular. Tal vez ese concepto de singularidad tiene que ver justamente con el proceso de formación propio. A pesar de eso, tú hablas de una pedagogía, ¿no? Más específicamente de una cristalografía cristalografía pedagógica, ¿no? Entonces, que tiene que ver con las intensidades. ¿Podrías hablarnos un poco sobre ese proceso pedagógico o de la formación de los cristales? Sí, isso passa de dois modos, né? Tanto o mais claro, assim, como ligar, pensar como a imagem-tempo poder atualizar acá nessa película. É possível? Porque quizás não seja, não? Pero desde aí pensar, porque o que passa é que quando há essa ralentização, não? Quando há uma certa possibilidade de perceber um tempo onde a ação e a reação não se fazem possíveis, justamente o que passa com esse ninho nesses diferentes territórios é que está em todo momento nos ensinando a ver os signos, não? A ver que os signos que funcionam de certo modo e naquele território funcionam diferente. E
me hace acordar por um exemplo assim muito básico, por exemplo, é que quando Martín, né, o niño da película, né, o personagem principal, está na casa de Cachar, né, o niño que está com ele fumando, o que está passando ali, a donde quer ir Cachar? Quer ir a Disney, não? E está justamente na televisãozita ali passando uma animação, né, que quizás. Então, mas ensinar isso passa cá, ao mesmo tempo, lá, claro, temos que não buscar uma correspondência imediata, pero a quem tenha a oportunidade de ver a película, lá, Casa de Cacharo tem uma influência de Rembrandt, da pintura de Rembrandt, da pintor holandês, né? Então, como produzir ali entre esse juego de luz, sombra, como há que habitar de outro modo já. Não é o mesmo modo de como tem que habitar quando está lá na casa de striptease. Então, eu creio que o personagem que quizás pode ser um ninho pedagogo, pode ser outro, né? Estou com encontros lindos com esse cinetino agora, pero como nos ensinam a ver coisas que são daquele território e que le puede hacer pensar, hacer um câmbio, não? Poner justamente nisso que hablas tanto, que é em um movimento de devenir. Não? Bueno, quizás a infância também pode ir por acá. Que encontro acá que pueda servir para pensar? Como existo acá nesse território? Então, eu creio que Deleuze insiste muito nesse tema de pedagogia, não muito, né? Pero aparece em Deleuze, pedagogia do conceito, pedagogia da imagem. Então, hacia nosotros que trabalhamos na educação, disse, bueno, bueno quizás porque, claro, é onde vivimos, né? Onde sacamos a plata, que é muito importante, pero há que plantear outros modos, não? E que é isso, é justamente a possibilidade de que também se pode criar, además de um movimento de respostas, né? A perguntas muitas vezes que não são as de nós outros, né? Pero também temos direito a perguntas, não? Essa possibilidade de invenção que se passe num tempo, não? A sair de lo que está esperado. E é claro que não é uma coisa fácil. Muy bien. Quiero preguntarte sobre una concepción muy importante, que es la concepción de los afectos, ¿no? Teniendo en cuenta que Deleuze construye esta concepción después de una lectura de Spinoza. Spinoza nos plantea que hay una diferencia entre los afectos y las pasiones en la medida en que los afectos son potenciadores y pues las pasiones son, digamos, son despotenciadoras, ¿no? Son, digamos, son tristes. Y a propósito de la potencia de lo falso, las pasiones, digamos que no impedirían, no harían posible el devenir. En cambio, los afectos sí hacen posible el devenir, ¿no? El devenir potente, el devenir creador. Entonces, ese concepto de afecto es muy importante en la filosofía de Deleuze, pero yo quiero preguntarte, quiero relacionarlo sobre la subjetivación, porque digamos que la cristalización subjetiva de la infancia, tú planteas que es afectiva, ¿no? Que como una posibilidad de formación, como una posibilidad afectiva de formación. En ambientes adversos como el que se plantea en la película, ¿cómo se daría ese proceso afectivo de potenciación de la subjetividad de los infantes? Bueno, só puedo pensar como um personagem já, pero primeiro, né, super de acordo sim, com os preceptos e essa leitura de Spinoza, essa leitura espinosista, e me parece sempre raro, Deleuze não mais em tempo, e mais em movimento, não está Spinoza, pero se lemos as classes de Deleuze sobre Spinoza, ou seus livros, é como se todo estuviera já, não? E nesses livros. Então, se um de meus desejos era um capítulo sobre
pedagogia da imagem ou a pedagogia cristã, não? O outro era pensar a pantalla como um plano de imanência espinosista, não? Que todo passará já. Então, isso é quizás para uma investigação futura, pero é isso. Que são os afectos nesse momento com Deleuze, não? Os afectos e os perceptos são as forças do tempo, não? E como entrar, né, nas forças do tempo, porque de outro modo ela nos destrui, não? E aí vem o conceito que é tão importante Deleuze, que é de pliegue, não? É que ser um pliegue como acá é sempre ao outro lado, não? Peraí. A ser como uma invaginação, criar uma zona possível de habitar, não? Para que essas forças não te destruam, temos um pouquinho de tempo para seguir, que é justamente o momento da criação, né? O momento que o pensamento se encontra com o impensado e tudo. Pero a mim me parecia, Javier, sempre muito difícil pensar essa zona, como se Deleuze nombra essa zona onde tu puedes habitar, não? Porque para não ser destruído por las fuerzas, e nessas películas de Latinoamérica, porque puxa, se tu para, não? Se te quedas parado já, quizá já este muerto, não? Então, como escapar de um cine de imagem e movimento. Pero, em algumas películas isso passa. Na película linda chamada La Casa Lobo, que é uma película chilena, que habla de ditadura já, pero também está cá, não? A mim me parece que essa formação que é constante, né, contínua, complexa, não? De Aninho Martim Ajá, não vai estar dada, não vamos encontrar ao fim Ajá, pero há momentos em que podemos ver que Martim encontra momentos onde se queda ali parado, e como a construção da película, vemos isso ao afecto em las películas, como Deleuze encontra nas películas, como uma imagem e afecção, é o rostro, não? Pero há tipos de rostro, não? Rostro sensório motriz, né, motor, é aquele que reacciona, acciona, sabemos, se pensamos em películas Netflix, gringas, muitas vezes vai estar esse rosto allá, não? Então, é isso, pero que é um rosto na película de Ingmar Bergman, por exemplo, que não sabes ler o que passou com aquele rosto, pero também há outras coisas, o rosto pode ser uma mão, não? É um enquadre cerrado. Por quê? Porque condensa muitas possibilidades de perceptos e de afetos nisso. Então, quando encontramos a conexão com uma imagem em tempo, são justamente esses rostos que cambiaram, que estão em devenir. Não? Um afeto, por exemplo, é o Cotilho em Hitchcock, quanto de afeto, de percepto não há já em Cotilho, solo no enquadre com ele. Pero acá, seguro que aquela cena que não logramos ver, veríamos o rosto de Martim como há um câmbio. Então, vocês têm que ver a película. Há um câmbio que não é o Martim que começou a película, é outro, porque está condensado o tempo no rosto. Não? E são as forças que estão atuando, claro. E como o cine vai inventar isso? Não só com isso, como também toda a imersão na cabina, com um tipo de música que cambia, com os sonidos que encontramos já, para criar justamente outro tipo de percepção, que é a percepção que, vamos dizer, percebeu isso, não, é outra, e está em outra. Actúa de outro modo já. Você vai actuar, vai ser de outro modo. Sí, claro, el tema está muy, muy, muy interesante, está complejo y está muy, muy intenso, muy fuerte. Por cuestiones de tiempo tenemos que ir cerrando, pero yo quisiera preguntar algo que a mí me parece importante, y es que Deleuze afirma que justamente como la potencia de lo falso es el devenir continuo, él afirma es un devenir que no tiene centro, sino que va creando su propio punto de intensidad
a partir del cual se hace posible el devenir. Entonces, ahí Deleuze afirma que no hay un yo igual a yo, sino que hay un otro, o sea, un yo otro que está deviniendo. O sea, hay una crítica implícita a la concepción, digamos, cartesiana de ese yo determinado o de ese yo unificado, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte, estaríamos hablando de una individualización, de un devenir individuo que es completamente diferente a esa concepción cartesiana del yo, ¿verdad? Estaríamos hablando de un yo que se va formando y que se va constituyendo en un devenir afectivo y consciente con su entorno, podríamos afirmarlo. Muy interessante isso, porque justamente quando abri desse movimento, déjame ver, né, acá, que é encontrar as forças de lá fora, não? Que são as forças do tempo. É justamente poder trazer o que está mais lejos ao mais cercano possível. Não? Então, quando vai descer eu é outro, nas classes sobre subjetivação com Foucault, é justamente eu sou outro, né? É outro, né? Não é só, né? Não é outro. Com Rimbaud também Blanchot, pero então habitar essas forças, não, para poder seguir a devenir, não? Pero claro, não é uma eleição, vou seguir esse devenir porque me gusta, não, é justamente isso, porque quando vemos essa parte da película que temos que imaginar, está Cacharo, vemos o rosto dele, depois vemos uma outra toma que está Cacharo sentado. E no vidro, um pouquinho mais adelante, deixa eu me enquadrar acá, não logro enquadrar, sim, né? Está, detrás está a madre, pero está Cacharo também na vitrina por el reflejo. Os dois estão unidos allá. É como se allá lograr encontrar o outro. Então, Martín que está sentado e não é Martín que começou a película, pero nesse momento também não é o que habita o espejo. Já são dois já, dois Martínez trabalhando, um doble, um pliegue, não? E quizás esse é um exemplo muito bom, tanto de devenir como de uma imagem em tempo, onde as coisas ocorrem, não? Estão passando. E Martín vai ter que inventar o que vai ser, não? Isso. Não sei se te contestei, provavelmente não, fui por outro caminho, mas yo creo que es un poco de Sí, sí, no, muy bien, claro, sí, estamos, el yo es el siguiente, ¿no? Es una afirmación de una potencia de futuro que se va construyendo, no es una identidad determinada, sino que se construye. Quisiera preguntarte, pues, sobre esa concepción de acontecimiento que también maneja Deleuze y que también maneja Simondon. El acontecimiento no es lo que sucede, sino lo que se crea como un bloque existencial, si me permites la palabra. Ajá. Isso creio que conecta muito bem, né, com o empirismo transcendental, não? Porque, claro, é um empirismo, pero quando encontra o dato, não? Às vezes há coisas que existem já, não? Por exemplo, a Madeleine de Proust, a Madeleine comum, né? Proust come a Madeleine, pero naquele momento lhe passa algo que entra em outra zona de intensidade, não? Que não é mais um ordinário comum, pero uma simples Madeleine pode desenvolver algo, não? Com Martín passam coisas complexas ali, coisas simples, coisas muito complexas, como Bela la Madre. Pero esse acontecimento tem seu caráter que não é só de sucessão de coisas ou interrupção de coisas, né? Como poderia quizás estar mais cercano a outros filósofos, pero também onde algo vai ocorrer e desde aquele encontro algo se intensifica. Pero hasta aí não logramos, porque agora vem todo o trabalho, como dizer aquilo que ocorreu nesse encontro, nesse acontecimento,
E aí vem todo o trabalho onde nós, quando pensamos filosoficamente, temos que, quizás, como sugere Deleuze, é hora de trabalhar com os conceitos, não? Quizás a diretora já, quando ter uma ideia, que é uma coisa muito difícil, quizás já é um acontecimento, pero como decila, não? Então, como criar uma película, não? Um cientista vai pensar de outro modo, né? Como logra ser isso, não? Com a ideia ou com o encontro, que é um acontecimento. Então, eu creio que é isso. É sempre um acontecimento esse doble, né? O atual, o virtual, pero nesse jogo que é a de la intensidade, né? Entrar em outro espaço. Por isso eu disse muito acá na questão conceitual também, que é o espaço, né? Que é o espaço intensivo, não? Como se as coisas não estão dadas no espaço, não é? Muy bien, muchas gracias. Ya para terminar, ahora sí, ya en serio, al principio de su intervención usted dijo una frase muy bonita y es que el pueblo del porvenir ya está aquí. Sí, o sea, ya está aquí el pueblo del porvenir. ¿Cómo ve el cine latinoamericano con respecto a ese pueblo del porvenir que ya estamos construyendo? Javier, nós somos uma potência em cine, no Colômbia, Brasil, Chile, México, no, Venezuela tinha coisas buenas antes. E cine, claro. Por exemplo, né? Eu creio que não só de aceder isso, como também os pueblos por venir que trabalham no cine, não? Então, acá temos não só pela questão da identidade, mas como produzir seus próprios pensamentos, né? Que me parece a coisa mais bonita é essa, né? Porque, claro, podemos ter um cine dos povos originários, um cine indígena, né? Muito bem hecho por qualquer, mas é interessante como a produção, por exemplo, acá em Brasil, de los pueblos originários que fazem suas películas e trabalham suas imagens e acercam a sua cultura para que seja outras coisas. Isso me parece movimentos muito chéveres que passam por acá, não? É cine negro, então, os cines de marginales, então, é toda uma produção que está aí, não? Necessitamos encontrar, né? Pero as produções estão. E por estar, são sempre também a hora, coisa que nunca passa. Claro, já passou isso muitas vezes, mas também os movimentos reacionários contra esses tipos de produção. Não deixar que existam. Não é possível só que não exista o povo, não pode existir nada deles. Então, é uma luta constante. Eu creio que, não sei se conheces Ailton Krenak, que é uma liderança indígena acá. Foi muito importante na Constituição do Brasil, porque hace todo uma charla para dizer a importância de los pueblos indígenas. Pero ele vai dizer, nós os indígenas sempre estamos em guerra. Nós nos querem matar todos os dias. Então, para os teres blancos, a guerra vem uma vez outra. Pero nós, os pueblos indígenas, estamos acá vivendo, né, lutando. Então, o cine é o arte, não? É um movimento de hacer, de fabular os pueblos, de dizer, estamos acá. Vamos pensar juntos, né? Vamos estar juntos. Eso. Preciado Marco, muchísimas gracias. Ojalá nos podamos encontrar pronto y un fuerte abrazo. Então, Javier, te agradeço muitíssimo, Diego também acá, por estar com nós outros, a quem vai ver essa charla, graças por la escucha e por esse movimento de pensar. Me encantou a invitação e quando quieras, seguimos. Um forte abraço desde Brasil a todos. Igualmente, un abrazo. Chao.